Agora a gente fala de um assunto grave, sério, que deve ser sempre debatido, mas ganhou muita repercussão nas últimas semanas com o escândalo envolvendo o médium João de Deus. Ele é suspeito de estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude. João de Deus está preso e nega as acusações. Há relatos de supostas vítimas de 6 países e também de vários estados brasileiros. O Ministério Público já recebeu mais de 500 relatos. Há casos desde a década de 80 até outubro deste ano. E isso tudo acendeu a discussão sobre a demora para denunciar, o medo que invade essas mulheres. E por isso a gente conversa agora com a psicóloga Tabata Café sobre este assunto, que é um assunto grave. Seja muito bem-vinda ao programa Ver Mais. Tudo bem, Tabata? Tudo certo. E como que a gente pode começar falando, explicando para essa pessoa que é vítima de violência, né? Como que a gente pode encorajar essa denúncia? Então, muitas vezes as mulheres não sabem do que elas foram vítimas, né? E se realmente aconteceu ali um assédio, um abuso, né? Ou uma violência sexual, né? E elas se acovardam na hora de denunciar. Então, é importante que todo mundo pudesse dar uma olhada que no Código Penal brasileiro, né? Existe a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e ali são colocados 5 crimes contra as mulheres, né? 5 crimes de violência contra a mulher, que é o crime de violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, né? Violência moral, né? E essa violência também contra outros tipos de danos, os danos físicos também que podem acontecer, a violência física também, tá? Então, são 5 tipos de violência e depois tem todo discriminado as outras violências que a mulher pode sofrer, que é a violência doméstica, a violência de gênero, violência institucional, né? A violência intrafamiliar, né? A violência que começa desde a infância. Sim, né? No caso da violência, porque antigamente se falava muito na questão da violência e pensava na violência sexual só quando tivesse o ato praticado. Só o estupro, né? Isso. E hoje em dia não é mais assim. Não. E como que a família pode ajudar essa pessoa que está passando por isso, Tabata? Tem que procurar ajuda? Só a família não dá conta dessa pressão sozinha, né? É que normalmente, às vezes, nem a família conhece o que está acontecendo, né? Às vezes a mulher não conta para ninguém, porque o que acontece, né? Qualquer uma dessas violências que eu citei, a violência doméstica, a física, a moral, a violência sexual, ela causa automaticamente a violência psicológica, o dano psicológico, né? E a violência psicológica, ela provoca a autoestima baixa, a depressão, a ansiedade, né? O medo. E aí isso vai travar a pessoa de contar. Em muitos casos, a pessoa leva anos para conseguir falar do assunto, né? Nesse caso desse médium, o João de Deus, foram anos depois, muito tempo depois. E foi o tempo que cada vítima encontrou que se encorajou, né? Você que trabalha com isso há bastante tempo, o que você escuta no seu consultório? Assim, o que passa na cabeça dessas pessoas? Eu escuto coisas horríveis e muito triste, desde as meninas novinhas, que acabam contando no consultório hoje. Então, meninas de 15 anos que fazem relatos de que sofreram isso aí aos 6, 7, 8 anos de idade, né? Que estão, às vezes, sofrendo isso com essa idade de algum padrasto, ou de algum colega de escola, ou de algum professor, ou de alguma situação, né? Até de mulheres mais velhas contando o que passaram. O cálculo que eu faço hoje em dia é que quase nenhuma de nós, e às vezes, muitas vezes, homens, meninos também, ficou livre de algum tipo de assédio sexual, de algum tipo de abuso sexual, de algum tipo de violência psicológica. Tabata, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, porque a gente precisa fazer o intervalo, mas a seguir a gente continua conversando aqui com a psicóloga Tabata Café. Estamos de volta com Ver Mais, a gente continua conversando sobre abuso sexual com a psicóloga Tabata Café. Tabata, a gente estava conversando antes aqui no intervalo da questão do abusador quase sempre ser uma pessoa próxima ou uma pessoa de confiança. Como que acontece isso? Então, é o que a gente sabe que sempre acontece num espaço privado, né, familiar, e é justamente por ser uma pessoa de confiança que você conhece que causa esse dano psicológico, né, porque você tinha um afeto por aquela pessoa
E aí uma confiança, como no caso confiar num guru, confiar em alguém que vai te trazer um bem, né? Numa pessoa que vai fazer um tratamento, ou no familiar, no seu tio, no avô, né? No marido da sua mãe. E aí, de repente, você ser vítima daquela situação e se você denunciar, vai causar um problema familiar, vai causar um constrangimento. Então, causa uma trava psicológica. E, normalmente, a pessoa é ameaçada, que se ela contar, fizer alguma coisa, né, ela vai ter uma consequência. Mas gera uma vergonha tão grande, um dano psicológico tão imediato, que por isso que é difícil chegar na denúncia, né? Porque o dano psicológico, ele é muito rápido. E a gente falando dessa questão da denúncia, quem está assistindo a gente agora, está passando por isso ou conhece alguém, qual que é o primeiro passo para ter coragem para denunciar? É que tem que entender que se não houver denúncia, fica invisível essa situação, né? A gente precisa reconhecer quais são as vítimas disso, em que espaços estão acontecendo, porque é uma questão de saúde pública, porque causam doenças, causam problemas, essas mulheres podem não ter a mesma produtividade, vão sofrer durante anos, né? E é claro que o Estado vai ter que lidar com essa consequência. Então, existe o DISC 180, que é uma denúncia anônima, que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, que qualquer um pode ter acesso de qualquer tipo de telefone, né? É 180. E também é uma maneira de reconhecer quem é esse agressor e de criar políticas públicas para ter uma criminalização dessa situação e intervenções também, tratamento para isso, né? Quero agradecer a sua participação aqui do programa Ver Mais, né? Ajudando essas mulheres, não só mulheres, né? As pessoas que passam por essa situação difícil e complicada. Obrigada.